A paz de Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Meu querido irmão Cairós. E você começa assim já, valente, né? Contra o pastor Tony de Oliveira, dizendo mais um desinformado falando mal da congregação cristã. Mas, meu querido, eu tenho mostrado e vou começar a mostrar agora também que o desinformado é você. E estou reproduzindo esse vídeo, sabe? Para avivar na sua mente, no seu coração, o verdadeiro ensino da palavra de Deus, né? Para informá-lo do ensino da palavra de Deus, a fim de que você compreenda, se arrependa, se converta, acredite em Jesus Cristo e salve a sua alma. E saia fora desse engano religioso no qual você está metido, tá bom? Por isso, nada de ficar zangado comigo, hein? Nada de ficar zangado comigo. Me ama, hein? Me ama. Então, olha só o que você fala. Preste atenção no que ele fala e julgue se ele consegue ter argumentos firmes contra a doutrina. Então, argumentos firmes contra a doutrina, meu querido. Que doutrina, hein? Que doutrina? Veja, eu conheço a nossa doutrina que está aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, é o nosso sinário, tá? Lá no final do nosso sinário, ele tem lá as doutrinas, os nossos 12 fundamentos de fé. Tá vendo aqui, ó? Ó, pontos de doutrina que uma vez foi dado aos santos. Não é duas vezes não, como esses camaradas estão aí inventando. Uma vez, 1927. Então nós temos aqui os 12 pontos de doutrina que perdurou, e perdurou até o mês de abril ou maio desse ano aqui, quando o ministério, esse ministério vigarista, que está aí, né, distribuiu o inário número 5, que é esse aqui, tá vendo? Onde você lê o primeiro, tá vendo aqui, o primeiro ponto de doutrina aqui, tá vendo? Adulterado. No inário número 4, diz que o primeiro ponto de doutrina, no primeiro ponto de doutrina, que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Agora, no inário número 5, né? Aí ele já diz, ó, eles já dizem que a Bíblia contém a palavra inspirada. Então, se a Bíblia contém a palavra, ela não é a palavra inspirada, mas contém, isto significa que tem partes que ela tem a inspiração divina e tem partes que ela não tem a inspiração divina. O que é a inspiração divina? Eu vou explicar para você, viu, irmão Cairós, que eu tenho certeza que você não sabe também, tá? Talvez você tenha visto alguns vídeos meus, né, ou de outras pessoas a respeito desse assunto e tenha aprendido. Em todo caso, eu vou novamente explicar para outros que vejam este vídeo, até para o nosso ministério, esses idiotas que estão na liderança, tá? Que mudaram a redação do primeiro ponto de doutrina, acrescentando a palavra contendo. Inspiração é o seguinte: nós cremos, a congregação original acredita que Deus, o próprio Deus, tá? Ele colocou no coração e na mente dos homens que escreveram os livros da Bíblia, que é um livro só, mas de fato é uma coleção de livros. São 27 no Novo Testamento,
e 39 no Velho Testamento. Então Deus colocou no coração de Isaías, Jeremias, Abacuque, Mateus, Marcos, João, Lucas, né, as palavras com as quais ele queria que fosse transmitido os seus pensamentos. E foi assim, meu irmão Queiroz, uma coisa tão maravilhosa, tão linda, que, vamos dizer assim, não sei achar uma palavra melhor, mas dentro do arcabouço literário que essas pessoas possuíam nas suas cabeças, quer dizer, o conhecimento literário que essas pessoas possuíam, ele escolheu as palavras certas para que os seus pensamentos e propósitos fossem, ó, não é isso? Registrado aí nas Escrituras, entendeu? Entendeu? Então, não foi assim uma espécie de espiritismo, tá? Que Deus tomou o cara e o cara ficou assim meio doidão tal, e começou a escrever como faz as pessoas tomadas de espírito. Não, em absoluto. Deus, de uma maneira maravilhosa, colocou no coração deles aquilo que queria que fosse expresso, sem possessão, sem violência. Entendeu? Mas esses vigaristas estão dizendo que a Bíblia não é a palavra inspirada por Deus. Tá? Que tem partes que têm essa inspiração e tem partes que não têm inspiração divina. É do homem. Entendeu? Mas veja, até os registros históricos que você encontra na Bíblia, os registros geográficos, no campo da medicina, da jurisprudência, em todos os campos do conhecimento humano, o que você encontra na Bíblia é necessário e foi inspirado por Deus também. Por que é importante essas coisas? Para dar credibilidade à Bíblia. Para que os homens, ao examinar a Bíblia, considerem ele realmente um livro revelado, que traz a revelação de Deus. Por isso, por ela ser fiel em todos esses aspectos do conhecimento humano, que ela é reconhecida como palavra de Deus e é o livro mais lido em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. E mais lido até pelos inimigos da Bíblia. Entendeu? Por quê? Por causa disso. Por causa disso. Se você duvida da fidelidade das Escrituras Sagradas, leia esse livro aqui, ó. Eu li ele faz uns 50 anos atrás, tá? A Bíblia tinha razão. E você vai descobrir, né? Este é um livro escrito por uma pessoa que foi um famoso arqueólogo no começo do século passado, que a arqueologia prova a veracidade das Escrituras Sagradas, tá bom? Viu? Entendeu como é que é? Então não existe essa diferença entre o que é Bíblia e o que é sagrado. Texto sagrado, sagradas escrituras, nada. Não existe essa diferença. Ela toda é inspirada por Deus. É isso que a congregação crê. Não o que esses vigaristas estão fazendo, dizendo que ela contém. Então, se ela contém, estão dizendo que tem partes na Bíblia que contém a inspiração divina e tem partes que não têm a inspiração divina. Mas olha, esses idiotas, eles entraram num grande buraco, entendeu, irmão Queiroz? Pelo seguinte, como são eles que dirigem a igreja, tá? E é a obrigação deles pastorear a Irmandade, né? Eles são obrigados a nos dizer onde tem a inspiração divina e onde não tem a inspiração divina, que é do homem. Por quê? A doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha lá. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta. Entendeu? Quer dizer, guia de fé, o que é? O que a Bíblia diz é o que você deve acreditar. Então, eles têm que nos dizer o que é de Deus e o que é do homem, porque pode ser que você,
Está lendo na Bíblia ali, ó. Está lendo ali porque você... E está acreditando que é assim porque você leu na Bíblia. E isso não seja de Deus, seja do homem, entendeu? Outra coisa também, a doutrina diz que ela é a nossa única guia de prática. Quer dizer, o que a Bíblia ensina é o que você deve fazer. Bom, então eles são obrigados a não dizer onde tem a inspiração divina e onde não tem. Por quê? Pode ser que você, achou alguma coisa que a Bíblia ensina, está escrito ali que você deve fazer, mas isso aí não tem a inspiração divina, é do homem. Entendeu? Então como é que fica? Você está indo atrás do erro, atrás do engano do homem. Entendeu? Mas quer saber, irmão Queiroz? Eles não sabem nem o que é inspiração divina, entendeu? Então eu pergunto para você, usa a sua cabeça para raciocinar. Não seja um homem estúpido, tá? Não se deixe enganar. Como é que homens que nem sabem o que é inspiração divina vão legislar a respeito de coisas que eles não sabem? Entendeu? Você tem dúvida? Acha que eles sabem alguma coisa? Por favor, pergunta para eles. Pergunta. E você vai ver que ele vai raspar a garganta, né? Vai fazer... E não vai responder. Entendeu? Não vai responder. Porque esses homens aí são falsos profetas. Tá? Só falsos profetas fazem o que eles estão fazendo. Tá? Presta atenção. E eles são homens da maçonaria, viu? Eu vi que você fez alguns vídeos aí metendo pau na maçonaria. Então, você está indo no rumo desses homens aí da maçonaria, acreditando nas coisas que eles ensinam dentro da igreja. Entende? Viu? A palavra de Deus diz que nos últimos tempos surgiriam esses homens mesmo e enganariam a muitos, fazendo sinais e prodígios, e enganariam a muitos. Entende? Então, é isso aí, que eles perverteram o segundo ponto de doutrina, que fala da personalidade de Deus. Então, em 1927, foi definido a personalidade de Deus como sendo uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como esses vigaristas não acreditam na divindade de Jesus Cristo, então eles estão admitindo o pecado deles agora. Tá? Eles perverteram o segundo ponto de doutrina. Tá? Estão dizendo, veja, mudou, né? No inário número 4, você confere lá, pega lá, tá vendo? Você vai pegar no número 4, diz lá que nele há 3 pessoas distintas. Né? O verbo haver indica uma situação que não muda, é uma situação imutável. Quer dizer, a doutrina está dizendo que nele há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A doutrina está dizendo que Deus é assim na eternidade, agora ele é assim, constituído de 3 pessoas distintas, e será eternamente, entendeu? Mas como esses vigaristas não acreditam na divindade de Jesus, tá? Então o que eles fizeram? Eles mudaram isso aí. Eles tiraram o verbo haver, pode ler lá no inário número 5. Sacaram o verbo haver e colocaram o verbo estar. Tá? O verbo estar indica uma situação transitória. A redação ficou a seguinte, nele estão 3 pessoas. Sacaram a palavra distintas e ficou desse jeito. Nele estão 3 pessoas, verbo estar, que indica uma situação transitória. Então veja, hoje vou dar um exemplo. Hoje você está doente, mas amanhã você pode estar curado. Veja, mudou ou não mudou? Hoje você está desempregado, amanhã você pode estar trabalhando. Entendeu? Mudou a situação? Mudou. Mudou. Entendeu? Então, esse esforço é para negar a divindade de Jesus Cristo. Só isso. Eles querem que diz, Jesus Cristo não é Deus. Ele está Deus. Ele está Deus. Mas agora você reflita comigo, do jeito que está, não é?
Se Jesus Cristo está Deus, ele não é Deus, ele está Deus. O Pai também não é Deus, ele está Deus. O Espírito Santo não é Deus, ele está Deus. O Pai, ele não é o Criador de todas as coisas, mas ele está o Criador de todas as coisas. Amanhã pode não estar mais. Outro tomou o lugar dele. Quem sabe esses camaradas estão pensando no Gadu, o Gadu tomando o lugar do Deus Pai, Criador de todas as coisas. Então, vê qual é a cabeça destes homens. Mexer num assunto de tamanha responsabilidade. Você acha que esses homens merecem confiança? Você acha que esses homens são merecedores de serem seguidos por alguma pessoa que tem alguma coisa na cabeça? Uma fé no coração? Ele está Deus. Quer dizer, amanhã Jesus Cristo não pode não estar mais. Por que eles fizeram isso? Porque eles acreditam e colocaram na lista de 1969 e na lista de 2009 o seguinte ensinamento: que Deus o fez, a respeito de Jesus, né? Que Deus o fez Senhor e Cristo depois da ressurreição. Quer dizer, até a ressurreição ele não era o Senhor e Cristo. Entende? Era um homem como você e como eu. Na ignorância do ensino da Bíblia. Tem muitas citações, né? Muita coisa, tá? Eu falo muito isso aí nos outros vídeos, né? Eu vou citar um verso só. Está em Lucas. Os anjos apareceram aos pastores no deserto, né? Em coro, cantando, glorificando a Deus, dizendo: não temais, eis que vos trago boas novas, que será de grande alegria para todos os povos. É que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quer dizer, os anjos estavam proclamando que aquela criança lá, nascida lá no estábulo, na cidade de Davi, em Belém, era o Messias, o Senhor, o Cristo, né? Então, é isso, esses homens aí são loucos, sabe? Você está indo atrás de homens loucos, entendeu? Então está na hora de você voltar para as nossas verdadeiras doutrinas, tá? Voltar para as nossas verdadeiras doutrinas, tá? Entendeu? Bom, mas você está dizendo, né? Que presta atenção no que ele fala e julgue se ele consegue ter argumentos firmes contra a doutrina. Ele tem, o pastor Tony, tem argumentos fortes, sólidos. Não é contra a doutrina da congregação. É a favor a doutrina da congregação, que é essa doutrina que você está vendo aqui, ó, tá? Pega o seu inário e veja. Não é contra essa doutrina que você tem aí na sua cabeça, porque essa doutrina é uma doutrina mentirosa, viu? Mentirosa. Meu querido, quem está totalmente desinformado é você. Na congregação fala-se muito de doutrina. Mas o que é doutrina? A definição da palavra doutrina é: tudo o que é objeto de ensino, é a disciplina. Em Mateus capítulo 7, versículo 28, está escrito que as pessoas ficaram maravilhadas com a doutrina de Jesus. Como podemos ver, ele não falava de usos e costumes. Olha só o que você fala. Realmente, nem Jesus e nem uma parte das Escrituras falam desse tema, usos e costumes. Meu querido, que é isso?
usos e costumes permeia toda a Bíblia. Toda a Bíblia. A Bíblia descreve os usos e costumes das nações. Tá? E isso é importantíssimo. Muito embora a frase usos e costumes não exista, mas ela trata de usos e costumes. Entendeu? Jesus também falou sobre o costume dos judeus. No Novo Testamento menciona o costume dos judeus. Então você está desinformado, sabe? Está muito desinformado a respeito disso. Porque, veja bem, pelo simples fato de você não encontrar essa frase, usos e costume, não significa que não exista, né? Você mesmo, agora vou usar até a nossa doutrina. Não existe em toda a Bíblia a palavra trindade. No entanto, você não consegue negar, porque a Bíblia apresenta a pessoa de Deus constituída como uma trindade. Por isso que nós temos a doutrina da trindade. Você quer ver? Governo teocrático. Tá? O que é um governo teocrático? É uma nação governada por Deus. Existe esse termo em toda a Bíblia? Não, não existe. Mas você não consegue negar o fato de que Israel teve um tempo que era uma nação constituída por um governo teocrático, um governo guiado exclusivamente por Deus. Entendeu? Assim é usos e costumes, meu filho. Tá na Bíblia. A Bíblia está cheia disso. Agora você diz, né, que esse é um termo criado para desvincular a fé das obras. Meu querido, você sabe no que você está pensando muito? Tá? Na salvação por meio de boas obras. Mas isso também não é da nossa doutrina. Entendeu? Você está com a cabeça cheia dessa falsa doutrina de obras. Não tem nada que termo criado para desvincular a fé das obras. Tá? Você comenta assim porque você acredita que a salvação é por meio de boas obras. Mas está aqui, no nosso quinto ponto de doutrina, tá? Que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Tá? Não tem nada disso. As obras, meu filho, é uma consequência da fé. Tá? Não andam juntas, não. É apenas uma consequência. Tá? Se você não tiver fé, nem adianta você produzir boas obras, porque elas não serão aceitas diante de Deus. Agora, pela sua fé, vivendo uma fé plena, você vai fazer coisas boas do agrado de Deus. É isso apenas, tá? Você diz, ou seja, você não precisa ser diferente do mundo. Basta você ter fé que você agrada a Deus do mesmo jeito. Meu querido, isso é uma ilação. O pastor Tony não fala nada disso no seu vídeo. Entendeu? Você está mentindo. Para que fazer isso, cara? Quer saber de uma coisa, Kairos? A congregação cristã no Brasil não precisa que as pessoas mintam para defender as suas crenças, viu, filho? Digo isso com prazer, com contentamento, com alegria, tá? Que a congregação não precisa de homens que façam isso, exerçam esse papel aí, tá? Agora, de princípio, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que acontece, meu filho? Você está enxergando a Bíblia, com os óculos de Tiago, baseado num verso que ele fala lá,
que a fé sem obras é morta. Entendeu? Mas ele não está falando nada diferente do que Jesus disse, do que o apóstolo Paulo falou. Porque a vida cristã tem dois lados. É assim como a mão. Você tem a sua mão, você tem a face, a palma da mão, e você tem as costas da mão. Entendeu? Assim também é a fé. A fé tem um lado, que é o lado da fé. A vida cristã tem um lado, que é o lado da fé. E o outro lado é as obras. Mas isso não quer dizer que a obra é mais importante do que a fé. As obras são uma consequência da verdadeira fé. Mesmo porque as obras sem a fé não valem nada. Entendeu? As obras, para serem aceitas pelo Senhor nosso Deus, são aquelas resultados da fé na sua palavra. É isso. O inverso não é verdadeiro. Tá? Então você precisa parar de ler a Bíblia com os óculos de Tiago e passar a olhar a Bíblia com os óculos do Senhor Jesus, com os óculos dos apóstolos. Aliás, Tiago nem foi apóstolo, você sabia? Então eu vou te dar um princípio, que é das nossas crenças, tá? Entre a palavra de um ancião, tá, dos mais velhos, e a palavra de um ancião que foi ordenado 1 ano atrás, 2 anos atrás, nós ficamos com a palavra do ancião porque entendemos que ele tem mais luz. Tá? Entre a palavra de um ancião e a palavra de um cooperador, nós ficamos com a palavra do ancião porque nós entendemos que o ancião tem mais luz. Entendeu? Aplicando aí no que você aprende na Bíblia, entre a palavra de Jesus e a palavra de Paulo, de Pedro, tá? De Judas, de João, nós ficamos com o ensino de Jesus, porque ele é o fundamento da nossa fé. Agora, entre a palavra de Paulo e de Tiago, nós ficamos com a palavra de Paulo, porque Paulo foi um apóstolo. Tá? Tiago não foi apóstolo. Ele foi bispo na igreja de Jerusalém. Ou um cooperador. Tá? Irmão do Senhor, mas não foi escolhido para apóstolo. O fundamento da nossa fé é Jesus Cristo. Os apóstolos desenvolveram as doutrinas fundamentados no ensino e no testemunho de Jesus Cristo. Aí você diz, essa história de andar diferente do mundo é apenas usos e costumes e não há referência bíblica para isso. Ô, meu querido, é o seguinte, é verdade mesmo, não existe em toda a Bíblia essa frase, usos e costumes. Mas a Bíblia trata de usos e costumes o tempo todo. O tempo todo. Ô, meu querido, o fato de não ter uma palavra ou a frase, usos e costumes, não significa que o fato não exista. Então, muito embora não exista uma referência bíblica falando esta frase, usos e costumes estão presentes o tempo todo. É fácil constatar isso pela leitura. Tá vendo, meu filho? Tá vendo? Como quem está desinformado não é o pastor Tony, mas é você, meu filho. É você. Agora você faz a citação do verso 6 da primeira carta, capítulo 1 da carta de João. Se disser que temos comunhão com ele e andarmos em trevas mentimos. Né? Então veja, mas presta atenção.
Presta atenção. Você só está em comunhão com Deus se você está firmado dentro da palavra dele. Tá? E a palavra dele é a palavra das Escrituras, conforme ensina a nossa doutrina, que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Então, o que o pastor Tony é que dentro da doutrina, dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras, e dentro do ensino da nossa igreja, dentro da doutrina da nossa igreja, está combatendo, mostrando as heresias, o engano mentiroso desses homens aí, no qual você está, o que você está seguindo. Tá? Então aí você saca esse versinho aí para combater o pastor Tony, não é verdade? Mas eu vou mostrar agora quem é o mentiroso. Vamos ver quem é o mentiroso. 2 versinhos adiante, tá? Diz assim: se dissermos que não pecamos, mentimos e não há verdade em nós. Você foi ensinado, você acredita que você não é pecador. Você comete erros, você admite erros na sua vida, mas você não admite o pecado. Por quê? Porque você foi ensinado dessa maneira por um ministério mentiroso que nega o pecado na vida deles. Se você tem dúvida, pergunta para o seu ancião se ele é pecador. Ele vai se sentir ofendido e, se possível, ele vai pôr você na marca do pênalti e, na primeira oportunidade, te botar para fora. Entendeu? Eles não confessam o pecado. Pode prestar atenção na pregação, na palavra. Eles confessam o erro, mas não confessam que são pecadores. Não confessam o pecado. E o João está dizendo que quem não confessa o pecado na sua vida está mentindo, é mentiroso. 2 versos adiante, o verso de 1 João, capítulo 1, verso 10, diz assim: se não confessar, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo. Fazemos quem? O próprio Deus de mentiroso. Como? Que jeito? Ora, Deus está dizendo na sua palavra que somos pecadores. Mas se você está negando isso, você está ofendendo e insultando a Deus. Entendeu? Então, estou aproveitando a deixa, tá? Essa deixa aí, para explicar alguma coisinha a mais para você, tá bom? Entendeu? Pregava o amor, curava os enfermos. Ele não falava de vestimentas, ele não falava de cabelo crescido ou cabelo cortado, ele não falava de roupas, ao contrário da doutrina da congregação. Veja, você diz, vamos ver se Jesus não falou sobre vestimentas. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 7, versos 24 e 25. Não sei como é que você construiu essa frase desta maneira. Vamos ver se Jesus não falou sobre vestimentas. Olha, Jesus falou sobre vestimentas. Falou sim. Por exemplo, os sacerdotes foram violentamente censurados por Jesus Cristo. E Jesus dizia que eles eram semelhantes a sepulcros caiados de branco, por fora muito bonitos, mas por dentro cheio de toda a podridão e imundície. Que eles usavam largos filactérios, né? E alargavam também as franjas para serem vistos pelos homens. Aí fez muita censura. A aparência das pessoas, entendeu? Ao exterior. E ele mesmo falou que o mal do homem é o que vem de dentro dele, é do coração. E Jesus disse, olha aí, que do coração é que vem os adultérios, os assassinatos, o roubo, a violência, não do exterior, né? Então, veja, Samuel foi enviado para a casa de Jessé para
escolheu um dos filhos de Jessé para colocá-lo rei sobre Israel, né? Então Jessé falou com Jessé para chamar os seus filhos. E os rapazes foram aparecendo. E o Senhor falava no coração de Samuel: não é esse, não é esse, não quero esse, né? Por fim, Jessé disse: olha, não tem mais ninguém. O Senhor já viu todos eles. Falou: deve ter mais alguém. Então Jessé disse: olha, tem o caçulinha deles, né? É um pastor de ovelha, está lá no campo. Então Samuel disse: traga-o aqui, eu quero vê-lo. E quando Davi chegou, o Senhor falou no coração de Samuel: esse eu tenho escolhido como rei sobre Israel. E disse mais, uma lição importante: porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Você mesmo pode conferir isso no meio da nossa irmandade. Tá cheio de irmãos aí, todo bonitinho, né? Arrumadinho, paletó, gravata, entendeu? Mas velhaco, entende? Falso, mentiroso. Tem uns que vão à igreja, oram aquela oração maravilhosa, mas em casa ele bateu na esposa, é infiel nos negócios, é mentiroso. Você está vendo isso? Então, roupa, meu filho, não quer dizer absolutamente nada diante de Deus. Você quer uma prova? Você quer uma prova disso? Você sabia? O Evangelho já chegou às nações indígenas, tá? Veja eu trabalho missionário desse grupo de crentes evangélicos, tá? Missão Novas Tribos do Brasil. Eles trabalham com índios, entram na aldeia, falam o Evangelho, traduzem o Novo Testamento, o Velho Testamento para a língua dos índios e estabelecem uma igreja indígena, tá? Então, tem índios crentes, está cheio de índios crentes. Muitos desses crentes índios, né, estão homens e mulheres de bunda de fora. Ó, escuta bem aí o que eu estou falando. De bunda de fora. E são crentes. E confessam a salvação. Entendeu? Homens e mulheres mais fiéis, mais consagrados e mais aceitos por Deus do que você e do que eu, de bunda de fora, entendeu? Porque roupa não tem nada a ver com salvação, entende? Se estamos numa cultura onde usamos roupas, vamos usá-las de maneira que não provoque escândalo. Só isso, tá? Como Pedro ensina lá na sua carta, para o adorno não ser o exterior, mas o que está no coração. É isso que a palavra de Deus ensina. E se você está escandalizado quando eu estou dizendo que há índios crentes, e todos de bunda de fora, e que são mais aceitos por Deus do que até você e do que eu, de consagração, temor a Deus, sinceridade, e você acha que não, isso é impossível, porque eles estão nus. São comunidades inteiras que estão em lugares onde não há como mudar isso aí. Como é que vai um missionário que viaja dias por rios, tendo que atravessar cachoeiras? Então é obrigado a parar com o barco, pegar as suas coisas, andar 5, 10, 15 quilômetros dando a volta, para levar as suas coisas para lá da cachoeira, depois voltar, pegar o seu barco, pôr nas costas e dar a volta na cachoeira para depois poder prosseguir, levando dias dessa maneira, para chegar num lugar onde tem uma casa, tem 2, 3 casas, com meia dúzia de pessoas, que você não tem um lugar onde nem comprar uma aspirina, se você tiver com dor de cabeça. Como é que você vai providenciar calcinha, sutiã, cueca para milhares de pessoas? Então isso não existe,
entendeu? Por isso o Evangelho é transcultural, é para todas as culturas, entende? Agora você cita aí Mateus capítulo 7, o Sermão da Montanha, né? Que diz para não sermos cuidadosos quanto àquilo que nós vamos vestir, ou quanto àquilo que vamos comer. Mas quem está muito preocupado com as roupas é a congregação cristã do Brasil, que tem que ser daquele jeitinho. Se não for daquele jeitinho, não serve. A mulher tem que ter a saia com comprimento exato, porque se não tiver 4 dedos abaixo do joelho, já não aceita. A mulher não pode usar uma blusa. Vocês é que estão. É a congregação que está preocupada com roupa. E pior que isso, diz que as demais que não seguem essas regrinhas mundanas, não é de Deus, está fora da palavra de Deus. É isso que vocês fazem. Tá vendo? Kairós, quem é que está desinformado? Então, não andeis cuidadosos quanto àquilo que haveis de vestir. Quem é que está preocupado com as roupas que veste? Quem é? São as igrejas a congregação que estão no Brasil. E outras mais. Notoriamente as igrejas pentecostais. Eles vivem preocupados com o exterior. Tá? Teve um tempo, tá? Que numa reunião familiar você não podia orar sem paletó. Absurdo. Teve um tempo, Kairós, que você não podia ir a uma congregação com o paletó, sabe aquele paletó aberto atrás? Tá? Você não podia congregar com o paletó aberto atrás, que você era censurado. Teve um tempo, Kairós, que você não podia usar um desodorante. Entendeu? Se você passasse na porta, lá perto do porteiro, e exalasse um perfume, um desodorante, ou mesmo um perfume, você não podia usar, ele já ia denunciar você lá para o cooperador Pancião, e a pregação, a palavra vinha em cima de você. Então são esses absurdos, entendeu? Que são gerados por fazer doutrina de usos e costumes. Tem muitas dessas doutrinas aí. Cadê essas doutrinas? Onde estão agora? Ô Kairós, esse texto que você, esses versos que você citou aí, não está falando de vestimenta, não está falando de roupa, não está falando de usos e costumes, não está falando nada disso, Kairós. Sabe o que você fez? Você sacou alguns versos do seu contexto e está fazendo uma aplicação indevida. Você está torcendo as Escrituras, dando a ela um significado que ela não tem. Entendeu? Para você entender um texto, você precisa ler os versos que antecedem esse versículo que você quer compreender ou quer explicar, e os que se seguem depois. Aí você vai entender. No contexto você vai entender qual é o ensino. Agora você vai lá, saca um versinho do contexto e fica fazendo essa aplicação. Jesus não está falando de roupas. Isso aí tem um nome, filho. Isso aí tem um nome. Chama-se torcer as Escrituras. Você saca um verso do seu contexto para usar como ferramenta para atingir os seus objetivos. No caso, você quer desmoralizar a pregação do pastor Tony Oliveira. Tá? Isso tem condenação, viu, meu filho? Isso tem condenação. Tá?
Olha aí o que o apóstolo Pedro fala a respeito dos homens que torcem as escrituras sagradas. Veja aí. Olha aí, tá vendo? Tá passando para você ver. Isso é um perigo. Manda a sua alma para o inferno. Jesus não está falando de roupas, em absoluto. Está falando, mamon. Mamon é dinheiro, é bens materiais, é riquezas. Ele está falando destas coisas. E o que ele está falando? Ele está falando que servir às riquezas, servir a mamon, é dar às riquezas, aos bens materiais, um valor que não merece, um valor tão alto que não mereça. Colocarmos nela a nossa fé. Ao invés de confiarmos em Deus e na sua generosidade, na sua bondade, na sua providência, ficamos confiando nas coisas materiais, nos bens materiais, nas riquezas, para nos garantir o nosso futuro. É isso que Jesus está explicando. Não está falando de vestimenta. Veja quem é que está desinformado, meu querido. Veja quem é que está desinformado. Então, novamente, meu querido, olha aí, tá vendo? O ensino da palavra não é o exterior, é a aparência das coisas, a maneira como você se veste, mas é o seu interior, o seu coração, na obediência. É evidente que a gente não deve se vestir como aquele que causa escândalo, mas não é nas roupas que a gente tem que colocar toda essa atenção, essa preocupação. Doutrina não é outra coisa senão o ensino da palavra de Deus. Doutrina não é usos e costumes como muitas denominações dizem. Doutrina não está relacionada com roupa, moda, cabelos. Usos e costumes estão relacionados às coisas externas, às coisas aparentes. Agora olha o que você escreveu. Usos e costumes está no livro de Trambix, dos Pastores, capítulo 171. Ô, Queiroz, você sabia que nós já possuímos as listas secretas de ensinamento desde o ano de 1960, tá? Então, veja, são 54 anos de listas secretas de ensinamentos, viu? Estão aí agora disponíveis na internet, porque eu denunciei isso aí. E muitos anciãos entenderam a minha reclamação, o meu questionamento, e me enviaram essas listas secretas de ensinamento. Elas estão aí, disponíveis para você conhecer. Se juntar todas elas, viu? Se juntar todas elas, vai dar um livro, ó. Vai dar um livrão, viu? Entendeu? Agora, você faça a leitura, você vai ver que ele, do princípio ao fim, do começo ao final, é só sobre usos e costumes, práticas, maneira de fazer as coisas, as imposições desses irmãos no ministério. E tem outra coisa também, tão falso e leviano é isso aí, que você vai encontrar coisas que há 10, 15 anos atrás eram boas e verdadeiras, e que os anciãos apresentavam isso aí como revelação de Deus, né? Enchia o peito, né? Falava com voz grossa: Irmandade, o Senhor nos revelou aos seus servos, e passava o ensinamento, e que hoje já não serve mais, entendeu? Entendeu? Então, eu acho que você está se referindo a essas listas secretas de ensinamento para dizer que é um livro de Trambix, porque ensinamento mesmo da palavra de Deus não tem nada. É só instruções sobre usos e costumes. Não pode isso, não pode aquilo, não pode usar isso, não pode. Outra lista: você deve fazer isso, você deve fazer isso, você deve fazer isso, você deve fazer isso. Entendeu? Cuidando da maneira como a Irmandade se veste,
cuidando da maneira como a Irmandade se procede, mas nenhum ensino da palavra de Deus. Esse é um 71 forte, viu? Mas Deus é o que sonda o nosso coração. Preocupado com roupas, né? É nisso que está o vosso coração, meu querido Kairós. É nisso que está o vosso coração. Você está com essa briga toda falando em roupas, porque isso lhe foi ensinado por um sistema religioso, tá? Uma igreja. Então é nessa igreja que está o vosso coração, entendeu? Para você, aliás, você diz, né, que para você, a igreja é a bendita graça, tá? Você deveria se arrepender, se converter e colocar o seu coração no ensino das Escrituras Sagradas, tá? Na Bíblia, tá? E nas palavras do Senhor Jesus, expressa no Novo Testamento. Porque roupa, meu filho, é secundário, é secundário. Mais importante, a congregação está negando e você está negando também, que é a Bíblia como infalível palavra de Deus, a divindade de Jesus Cristo, tá? Porque certamente você não acredita nele também, tá? Porque não confessa salvação. Ou você confessa salvação? Se você confessa salvação, confessa que está salvo, me fala, hein? Me fala. Eu vou ficar muito feliz com isso. Mas com essas crenças que você está manifestando, tenho certeza que você não confessa salvação. Entendeu? Então, por que você não confessa salvação? Porque o seu coração não está nas coisas verdadeiras, mas está num sistema religioso, numa igreja que já está aprovado, rejeitou até as suas próprias doutrinas. Por exemplo, para o homem usar terno e gravata não é doutrina bíblica, e sim costume cultural. Então, Kairós, como eu falei lá atrás, né, eu sou de um tempo onde você não poderia fazer uma oração familiar sem estar vestido de paletó, entendeu? Quanto mais congregar de camiseta, entendeu? Quanto mais congregar de camiseta. Você não podia orar em um culto com o paletó aberto atrás, você não podia usar um desodorante, você não podia usar um perfume, entendeu? Que o pessoal censurava, a palavra vinha em cima, entendeu? Então, o que é? Isso é a aparência das coisas. Mas isso não é a realidade. Não é a realidade que está dentro do coração das pessoas. Mas você faz exatamente o que a palavra de Deus manda não fazer. A palavra de Deus manda a gente julgar não pelo exterior, mas julgar a pessoa não pelo exterior, e julgar pela reta justiça. É isso que a palavra de Deus ensina. Mesmo porque, se fôssemos vestir igual os homens da época de Jesus, os irmãos teriam que usar vestidos. Então temos que entender que quando nós ensinamos a palavra de Deus para alguém, estamos transmitindo uma doutrina. Então, Kairosai, quem falou que precisamos nos vestir igual os homens da época de Jesus? Mas veja bem, a doutrina das roupas, tá? Para a mulher principalmente. Pegam lá um verso lá do Velho Testamento, tá? Do tempo de Moisés, que diz que o homem não use roupa de mulher, e nem a mulher use roupa de homem. E aplica nos nossos dias, em cima da mulher. Em cima da mulher. Tá? Os homens não, os homens é folgadão, não tem problema. Mas a mulher é que tem que ser penalizada, entendeu?
Não pode usar uma blusa sem manga, não pode usar uma bermuda, não pode usar uma calça feminina, o vestidão tem que estar lá embaixo e tal, entendeu? Usando um verso lá do livro do Velho Testamento, lá do tempo de Moisés. Por que vão pegar esse verso lá do Velho Testamento? Porque o Novo Testamento não ensina nada disso. Não ensina nada disso. E aplicam de maneira parcial. Tudo em cima da mulher e do homem, não, absolutamente nada. Entende? Então são essas bobagens aí, ô Cairós. São essas bobagens que não tem nada a ver. Só que ficam julgando outras pessoas baseado nessas falácias aí, nessas invenções. Mas quando falamos de roupa, cabelo e outras coisas do tipo, estamos falando de usos e costumes. Como eu falei lá atrás, né, meu filho? O livro dos trambiques são as listas secretas de ensinamentos. Quer ver, entre tantas coisas, veja bem, a lista de 1982, tá? 1982. O que está escrito ali? Está escrito, primeiro, uma grande mentira, que o cálice representa, simboliza o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Mentira! Mentira! O que simboliza o corpo do Senhor Jesus é o pão. O que simboliza o sangue do Senhor Jesus é o vinho. Entendeu? O Senhor Jesus mesmo, ele desmancha essas mentiras. Agora, ele, no ensinamento lá de 1982, tá passando aí agora, pode conferir. É um cálice vazio. Ensina a orar por um cálice vazio que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Esse é o ensinamento deles. Isso aí, meu filho, para mim é uma mensagem subliminar dizendo que o corpo e o sangue do Senhor, que o Senhor Jesus não vale nada. Pois o que vale um cálice vazio? O que vale um cálice vazio? O que vale uma bolsa vazia? O que vale um bolso vazio? O que vale uma carteira vazia? O que vale um tanque de gasolina vazio? Entendeu? Para mim isso é linguagem subliminar, tá? Apresentada de uma maneira mentirosa. O cálice deve estar vazio ao agradecer por ele. E o cálice representando o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Isso para mim é uma blasfêmia, tá? Mais ainda, eles no ensinamento manifestam uma preocupação danada, tá? A respeito da toalha que cobre a mesa ali, na hora da Santa Ceia. A toalha não pode ter desenhos de cacho de uva, de pão, entendeu? E nem o dístico, né? A frase em nome do Senhor Jesus. Não deve ter nada disso. Deve ser uma toalhinha simples. Preocupado com a toalha, mas não estão preocupados. Não há nenhuma preocupação com respeito ao vasilhame, onde está contido o vinho que simboliza o sangue do Senhor. Que na maioria das vezes, Cairós, presta atenção, na maioria das vezes vai estar debaixo da mesa. Entendeu? Ainda se colocasse o cálice ao lado do vasilhame do vinho, ainda dava para passar, sabe? Mas como não há nenhuma instrução a respeito, o vasilhame fica em qualquer lugar. Por quê? Agora, quando ele fica debaixo da mesa, é outra mensagem subliminar, entendeu? Dizendo que esse sacrifício não vale nada. Entende? Então, onde é que está o livro dos trambiques? Assim como essa, está cheio de heresias imundas nessas listas de ensinamentos. É só ler, examinar com um olhar crítico e você vai encontrar. Por que eles fizeram esse ensinamento sobre a ceia do Senhor? Para mim é uma mensagem passada para os maçons que estão sentadinhos ali, que o Senhor Jesus não é ninguém. Não é ninguém
não é Deus, e também não tem a menor... É um senhor que não merece respeito. Bem, estou parando por aqui. Amanhã a gente dá seguimento. Um beijão, meu querido Cairós. Fica com Deus.